vamos falar agora de um atleta que está chegando ao Flamengo. Desembarca no Rio de Janeiro nessa sexta-feira por volta de 5h40 da manhã, aqui no aeroporto Galeão, que é o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Ele vem de Londres, lembrando que não terá contato com torcida, com imprensa, com nada, vai sair por um local ali diferente, para não atrapalhar os demais passageiros, e vai direto para o Ninho do Urubu realizar exames médicos. E o Jorginho ele vai utilizar a camisa de número 21 no Flamengo. Você que gosta aí de saber número, já quer comprar a camisa com o nome do Jorginho, o número, pode comprar com a 21, porque ele vai utilizar esse número no Flamengo. Então fica essa curiosidade, o jogador tem 33 anos, vai assinar um contrato com o Flamengo válido por 3 temporadas. Galera, acabei de receber uma informação aqui envolvendo o Botafogo, ao vivo para vocês, hein? A diretoria do Burnley, lá da Inglaterra, entrou em contato com a CBF para falar de dívida do Botafogo. Estamos escrevendo em nome do Burnley FC para informá-los sobre uma disputa com um dos seus clubes, a SAF Botafogo. Segue em anexo para sua informação uma proposta da Secretaria-Geral da FIFA em resposta à petição do Burnley FC. E aí a CBF respondeu no dia 22 de maio, ou seja, alguns dias atrás. Prezados senhores, obrigado pelas informações fornecidas. Confirmamos que o Botafogo foi notificado da proposta pela Secretaria-Geral da FIFA. Por favor, não hesitem em nos contatar caso necessitem de mais esclarecimentos. Obviamente está em inglês, eu que traduzi aqui de maneira bem rápida. Rapaz, e eles alegam aqui que estão cobrando o Botafogo porque estão vendo que o Botafogo está vendendo muitos jogadores. E de fato está, né? Igor Jesus já está de saída, Cuiabano vai sair, o Jair vai ser vendido um pacotão aí de 34 milhões de euros por esses 3 jogadores. Então fica a informação ao vivo, desculpa, mas ao vivo é assim, estou aqui gravando, estou trazendo para vocês porque envolve o Botafogo, que vai brigar por títulos com o Flamengo na disputa dessa temporada. E é sempre bom lembrar, a SAF não é sinônimo de sucesso financeiro. Fica a dica aí para você que sempre defendeu SAF no Flamengo, né? E olha, se começar aqui agora falando do Rafinha, do lateral direito Rafinha, sem clube desde que deixou o Coritiba, ele não anunciou oficialmente a sua aposentadoria, mas o Sport TV está contratando ele como embaixador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, tá? O Rafinha avalia com calma os próximos passos da sua carreira, enquanto isso, né, ele vai trabalhar no Sport TV, né? Ele então está sendo contratado aí como comentarista do Sport TV, representando o Flamengo. Boa sorte aí para o Rafinha. Olha, falando em lateral direito e jogador do Flamengo, o Rodinei falou sobre outro jogador da lateral direito, o Wesley. O Wesley está vivendo um momento maravilhoso, falou ao 365 Scores, tem propostas de clubes europeus, é um amigo que eu tenho também, que eu converso sempre com ele, já dei parabéns para ele pela resiliência que ele teve de sair do vento contra e vir para o vento a favor, porque não é fácil. Parabéns aí, Wesley, e bem avaliado aí pelo Rodinei. Olha, a gente tem aí o Flamengo, né? Há exatos 8 anos o Flamengo anunciava a contratação do meia Everton Ribeiro, né? Tá com saudade do Ribeiro, nação? Pô, saudade, né? Então o Flamengo fez uma postagem aí, lembrando aí dos 8 anos, há 8 anos atrás o Flamengo contratava o Everton Ribeiro. Cara, o tempo voa, né, gente? O tempo voa, que loucura. Campeão aí de tudo pelo Flamengo. Impressionante, o tempo é implacável. Quanto tempo já, né? Olha, trazer aqui que o BAP se manifestou sobre a chegada do Jorginho ao Flamengo. Reforço qualificado, tá? Então, ele falou ao GE, o Jorginho vem qualificar ainda mais o elenco da gente. É um processo que a gente tem feito ao longo dos anos, mais recente, né? Veio o Alexandro também, veio o Danilo e agora o Jorginho. São jogadores que algumas pessoas falam que já têm mais idade, mas são jogadores que têm muita saúde e que têm muito a agregar ao elenco e qualidade do futebol do Flamengo como um todo, tá? Jorginho aí, então, é o primeiro reforço, o próximo deve ser aí, chega com a camisa 21, né? Vai usar a camisa 21, chega às 5h30 da manhã amanhã no aeroporto, a gente vai fazer a cobertura, né? Então, a gente trazendo aí para vocês que ele vai ser o primeiro, mas na sequência o Flamengo pode fechar e está muito perto aí de fechar com o Carrascal, que a gente vai falar com o Berrio até sobre isso. Olha, o Dinamo de Kiev
segundo a Raíza Simplício, tá? Pede 15 milhões de euros, em torno de 95,9 milhões de reais na cotação atual, para negociar o Jorge Carrascal com o Flamengo. Nossa equipe aí, Paparazzo Rubro-Negro, apurou com fonte ligada à diretoria que o clube corre para fechar com o jogador por entender que é uma posição aí carente, né, até mesmo para o Mundial. Né, a questão importante a gente falar é que não vai haver diferença no valor para vir agora ou depois da Copa do Mundo. Então, o Flamengo tenta fechar logo. Se tivesse que pagar alguma coisa a mais, o Flamengo ia pensar no assunto, mas não tem que pagar nada. É o mesmo valor antes ou depois, então o Flamengo corre. Tá? A confirmação aí da venda do Charlie Alcaraz ao Everton, lá da Inglaterra, também foi importante aí na movimentação do Flamengo em busca de reforços. Porque muita gente não está entendendo a relevância desta contratação do Flamengo. O Flamengo, gente, está trazendo para o seu elenco um dos melhores meio-campistas do mundo. Sempre tem alguém do contra que vai falar assim: ah, mas nos últimos anos ele estava na reserva do Arsenal. É um fato. Estava mesmo, mas entrava em muitos jogos e continuou sendo importante. Ele tem 33 anos. Para o nível lá do futebol da Europa, para uma equipe do Arsenal, né, que joga a Premier League, ele começou a perder um pouco de espaço. Não que ele tenha deixado de ser importante, mas ele não era mais titular absoluto como nos anos anteriores. Aí as pessoas do contra, que tem muitas, falam assim: ah, tá vendo, vai trazer um jogador que é reserva de lá, gente. Esses caras que jogam na Europa, e nós tivemos no próprio Flamengo grandes exemplos recentemente, Rafinha, Felipe Luiz, que hoje é o treinador do Flamengo. Atualmente nós temos o Alexandro. O que o Alexandro está jogando? É um absurdo. Esses caras, quando vêm para cá, com o nível de futebol, de profissionalismo, de qualidade técnica que eles têm, eles acrescentam demais. E eu diria até que eles sobram na turma. E o Jorginho é isso. Ele é um meio-campo espetacular. E eu fico imaginando aqui, porque é o seguinte, gente. O Flamengo já tem um meio-campo que conta com Eric Pulgar, Dela Cruz, que é uma dupla de volantes. Pô, fantástico. Aí você tem Arrascaeta, o melhor meia da América, e Gerson. Você vai juntar a esse povo todo Jorginho. Você acompanha a carreira do Jorginho? Eu vou trazer para você a história do Jorginho, para você entender melhor. Vamos lá. Olha aqui. Jorginho. Muito bem. Gente, ele é de Imbituba, Santa Catarina. Mas ele tem uma história muito curiosa. Assim, ele jogava lá na terra dele, né? Nas categorias de base lá. E ele foi descoberto por uma dupla. Essa história é bem interessante. Essa história é bem legal. Ele foi descoberto em 2007 por dois caras, Ricardo Pritiantelli e o ex-goleiro Giovanni Galli. Eles eram olheiros do Hellas Verona, da Itália. E viram aquele jovem jogador de Imbituba atuando nas competições ali de Santa Catarina. E decidiram, na época, desembolsar 35 mil euros para tê-lo em Vêneto. Ou seja, ele não jogou no futebol brasileiro. Aí ele foi para lá em 2007 e ficou nas categorias de base do Hellas Verona. Aí ele foi emprestado a uma equipe chamada
San Bonifacese, em junho de 2010, para jogar a segunda divisão lá, para ganhar experiência, atuando em 31 partidas, marcando gols, fez 31 gols nesse time lá em 2010. Lembre-se que ele chegou lá no Hellas Verona em 2007, ficou em 2010, foi emprestado para essa equipe lá da segunda divisão. Aí ele fez 31 gols, deu 10 assistências e retornou ao Hellas Verona em setembro de 2011. E aí ele começou a se firmar, né? Começou a se firmar, começou a evoluir. E aí o histórico dele é esse aqui que vocês estão vendo, ó. Ele jogou no Hellas Verona de 2007 até 2010 na base, aí foi emprestado para o San Bonifacese, aí em 2011 ele retorna para o Hellas Verona. Eu me lembro que eu transmiti muitos jogos do Jorginho no futebol italiano, porque nessa época aqui, ó, 2012 até 2018, o Fox Sport transmitia o campeonato italiano. Então eu acompanhei muito de perto os jogos do Jorginho. Ele arrebentou no Verona, aí ele foi para o Napoli, gente. E aí foi a ascensão da carreira dele. 2013 ele ficou no Napoli até 2018, participou de um time que depois da equipe do Maradona, na oportunidade, foi considerado o melhor time da história do Napoli, até aparecer essa equipe recentemente, que conquistou 2 campeonatos italianos. Então ele foi um cara muito marcante lá no Napoli, ficou lá por 5 temporadas. Aí em 2018 ele dá um salto ainda maior na carreira, ele vai para o Chelsea, e no Chelsea ele ficou lá por 5 temporadas, e ganhou, daqui a pouco eu vou dizer os títulos dele aqui, ganhou muita coisa no Chelsea. E esteve no Arsenal nos últimos 3 anos. E aqui nós vamos pegar, ó, olha aqui. Nesta última temporada, ele fez 27 jogos, 1 gol. Ou seja, ele é um cara que ele estava jogando. Ele não era titular, mas ele entrava bastante nas partidas. Em 2023-24, ele jogou 36 vezes. Em 2022-23, ele jogou 16 vezes, mas porque ele chegou na metade da temporada, lá no Arsenal, né? Aí segue aqui a carreira dele e tal, as transferências, aquela coisa toda, e os títulos conquistados por ele. Eu vou ler aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui? Mas ele ganhou. Deixa eu pegar aqui a relação direitinho dos títulos conquistados pelo Jorginho. No Napoli, ele ganhou a Copa da Itália 2013 e 2014, que foi um título valorizadíssimo na história do clube, porque foi o primeiro título pós-era Maradona. O Napoli ficou anos sem ganhar absolutamente nada, e eu me lembro bem que eu fazia essas transmissões lá da Itália no Fox Sport, e foi uma comoção, porque o Napoli voltou a ser campeão, e o Jorginho era um pilar desse time. Ganhou também a Supercopa da Itália 2014. Aí no Chelsea ele foi campeão do mundo em 2021, ganhou a Champions League 2020-21, ganhou a Liga Europa 2018-19, eu estive lá nessa final em Baku, narrando pelo Fox Sport, e ganhou a Supercopa da UEFA em 2021. Ele se naturalizou italiano em 2017. O Tite, quando assumiu a seleção brasileira, tinha a ideia de convocá-lo para a seleção brasileira. Mas ele, na oportunidade, achou melhor ir para a seleção da Itália, analisando que teria mais chances por lá, né? E ele seguiu o caminho do futebol italiano e simplesmente ele foi campeão da Eurocopa com a Itália, sendo um dos grandes destaques. Outro título muito especial, porque a Itália tinha ficado fora da Copa do Mundo de 2018, né? A Itália vinha numa crise, que aliás se estendeu depois para a Copa de 2022, que a Itália de novo não foi. E no meio desse período surgiu uma geração italiana que o Jorginho foi um pilar do meio-campo e ajudou a equipe a conquistar a Eurocopa.